Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2. Hoje vamos ler a carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse, o capítulo 2. Começo a ler no versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Oremos. Deus nosso Pai, fala-nos pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo traduza a Tua vontade para cada um dos nossos corações e que empurre o nosso coração na direção de viver segundo a Tua vontade. Te pedimos assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como tenho dito, as 7 cartas às 7 igrejas são, na verdade, cartas e recados de Jesus à totalidade da sua igreja. 7, o número da plenitude, da totalidade. Então, Jesus está falando com a sua igreja, não apenas a igreja desse período. Nós estamos aqui no ano 195 da era cristã, o imperador romano é Domiciano, a perseguição contra os cristãos está intensa, muitos martírios, muitas mortes, muito sofrimento, muito confronto entre o Império Romano e a igreja cristã que está se espalhando pelo Império, está crescendo e gerando alvoroço nas sociedades, e a autoridade ou a lealdade do povo ao imperador romano, a César, está bem comprometida. Aqui, nessa carta, parece que há um confronto em que Jesus está denunciando um adversário, mais precisamente um falso profeta chamado Balaão. A denúncia de Jesus, a profecia de Jesus é contra Balaão. Há aqui claramente uma oposição entre Jesus, que tem na sua boca a espada de 2 gumes, numa referência explícita à palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer que a Bíblia, ou na verdade a palavra de Deus, é viva e é mais penetrante do que espada de 2 gumes. É a palavra de Deus que se intromete no cinza para separar o preto do branco. É a espada de Deus que se intromete no duvidoso para deixar claro o que é verdade e o que é mentira. É a palavra de Deus que separa o café e o leite. Aquilo que aparentemente é inseparável, a palavra de Deus consegue separar. Por isso é que aqui nesta carta à igreja de Pérgamo, há uma exposição de um confronto entre uma realidade religiosa, cheia de sombras e luzes, e a palavra de Deus,
que sai da boca de Jesus para separar luz e trevas. É Jesus expondo Balaão. E é Jesus separando claramente quem são os que ouvem o que o Espírito diz às igrejas, o que ele, Jesus, diz às igrejas, e quem ouve o que Balaão diz às igrejas. Porque Balaão era um profeta de Israel. Balaão era um profeta de Israel que ouvia da palavra de Deus, pronunciava a palavra de Deus, explicitava a vontade de Deus e falava muitas coisas certas. E, portanto, tinha não apenas uma certa credibilidade no meio do povo de Deus, mas também uma autoridade. Balaão era identificado como um profeta de Israel. Este parece ser um dos grandes perigos que a igreja de Jesus enfrenta ao longo da história. Pessoas que têm em seu discurso conteúdos muito claros e afinados com a vontade de Jesus e a palavra de Deus, mas que também têm em seu discurso distorções consideráveis que causam danos quase irreparáveis à igreja. Então você tem profetas que falam na luz e falam na escuridão. Isso me parece ser muito interessante quando a gente lembra daquele episódio em que Pedro, o apóstolo, está diante de Jesus e Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E Jesus, então, interpelando Pedro, recebe como resposta: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. O que você acabou de dizer, por revelação do meu Pai, é palavra de Deus. Mas quando Jesus, logo em seguida, na mesma conversa, diz que vai a Jerusalém, que vai ser preso, que vai sofrer e que vai morrer, Pedro repreende Jesus e Jesus então lhe diz: afasta-te de mim, Satanás. Como quem diz claramente: esta palavra agora não é de Deus, é de Satanás. Não foi o meu Pai quem colocou essa palavra na sua boca, foi Satanás. Por isso é que a igreja vive essa confusão de pessoas que falam, e quando falam, tocam os nossos corações com a palavra de Deus, mas não raras vezes também sugerem uma palavra que não procede de Deus. Falam na luz e na escuridão. E isso gera confusão e dano. Então vem Jesus à igreja de Pérgamo e diz o seguinte: eu tenho a palavra e eu tenho o critério. A minha palavra vai penetrar a luz e a escuridão, vai penetrar as sombras e vai deixar muito claro o que é luz e o que é trevas. Essa palavra, que é uma espada de dois gumes, é a palavra do discernimento. E com isso, me parece que há algo muito extraordinário que podemos aprender, ou algumas lições extraordinárias que podemos aprender com esta realidade de luzes e sombras na vida da igreja, de falsos profetas e profetas abençoados por Deus, e de como isso afeta a nossa caminhada espiritual. No meio de tantos dizeres a respeito das coisas sagradas e das coisas de Deus, e do mundo espiritual, há alguns esclarecimentos que essa carta nos permite fazer como orientação para a nossa caminhada cristã. A primeira coisa que me parece bem razoável discernir a partir dessa carta a Pérgamo é que a única coisa que pode causar dano à sua vida é o seu pecado. Eu vou repetir. A única coisa que pode causar dano à sua vida é o seu pecado. Porque quem é Balaão?
Balaão é um profeta de Israel. Israel está avançando para conquistar a terra prometida. E enquanto Israel avança, vai deixando inimigos caídos ao longo do caminho, deixa um rastro de sangue. Enquanto Israel está entrando em Canaã, uma terra que está ocupada, Israel vai passando por cima dos seus inimigos. Até que chega diante de um povo chamado Moabe, os Moabitas. E Amaleque, rei de Moabe, chama um profeta, porque naquele tempo não existia essa divisão religiosa que nós temos hoje. Naquele tempo existiam homens que lidavam com o mundo espiritual e que transitavam no mundo dos espíritos, no mundo dos deuses. Era um mundo cheio de deuses. E os homens que conseguiam falar em nome dos deuses, se comunicar com os deuses, eram homens que tinham autoridade naquela sociedade. As pessoas que buscavam os profetas não sabiam direito que espírito falava nesses profetas, o que espírito estava sujeito à manipulação dos profetas, ou a que espírito esses profetas serviam. E então Amaleque ficou sabendo que havia um profeta com muita credibilidade e autoridade, chamado Balaão. E ele mandou chamar Balaão. E quando Balaão chega para falar com Amaleque diz assim, eu tenho um trabalho para você, que você amaldiçoe o povo de Israel. E Balaão diz assim, é impossível. É impossível amaldiçoar o povo de Deus. E quando Balaão diz é impossível amaldiçoar o povo de Deus, ele está se referindo ao Deus de Israel. Ele está se referindo a Yahvé. Ele está dizendo, ninguém consegue amaldiçoar um povo que esse Deus abençoou. Não há praga que pegue contra esse povo. Só a praga do Deus deles mesmo. Você está pedindo uma coisa impossível. Mas Amaleque insiste com Balaão. E Balaão diz, olha, não vai dar certo. Não tem possibilidade de você sobreviver à marcha de Israel. Israel é um povo abençoado por um Deus que quando ele diz, a coisa acontece. E esse rastro de sangue que você está vendo na marcha de Israel, ele vai alcançar você e você vai virar pó. Não tem como se voltar contra esse Deus e contra o povo que esse Deus abençoou. Mas o Amaleque é insistente e oferece riquezas e fortunas a Balaão. E Balaão então diz o seguinte para Amaleque: só tem um jeito de derrubar essa gente. O jeito de derrubar essa gente não é fazer com que Deus se volte contra eles. Não é fazer com que um Deus qualquer, ou mesmo todos os outros deuses, se voltem contra eles. Porque se todos os deuses se voltarem contra eles, o Deus deles é maior do que todos os deuses. Não vai adiantar. E Deus não vai se voltar contra eles, porque Deus já os abençoou. A única forma de derrubar esse povo é fazer com que esse povo se volte contra o seu Deus. Em outras palavras, a única coisa que pode destruir esse povo é o pecado do próprio povo. Então Balaão deu uma sugestão, e isso parece que faz parte da história e da interpretação rabínica de Israel. Balaão mandou que Amaleque fizesse tendas e colocassem umas senhorinhas na porta da tenda e convidasse os passantes a que entrassem na tenda para compras, para um negócio bem vantajoso. E quando o sujeito entrava na tenda daquela senhorinha,
encontrava uma belíssima mulher moabita que o seduzia e que dava-lhe vinho e que o levava para a cama. E assim se introduz em Israel essa realidade que aqui no texto sagrado se chama prostituição e imoralidade sexual. Mais do que isso, Balaão chama o povo de Israel para adorar os ídolos de Moabe. E você sabe que há duas coisas que destroem a vida de uma pessoa e viram a cabeça de qualquer pessoa, por mais sensata que seja: o alucinógeno e o romance, que são a mesma coisa. O apaixonado é um drogado. O romance é uma droga, no sentido de que altera o nosso estado de consciência. O pecado, ele tem essa capacidade de penetrar o fundo da nossa alma. E ele começa com o vinho, vai para o sexo, e quando a gente mistura droga e sexo, entra qualquer coisa a mais. E Balaão faz que entre vinho, entre sexo, entre prostituição, imoralidade sexual, idolatria, e o povo de Israel começa a fazer parte das celebrações idólatras de Moabe, por causa dos seus romances com as mulheres moabitas. Os homens que se envolveram com as mulheres moabitas e casaram-se com as mulheres moabitas foram assimilando os deuses das mulheres moabitas, e no tempo de Balaão, Israel está comprometido. O povo de Israel está comprometido com idolatria e prostituição, numa figura muito clássica, porque abandonar o Deus de Israel e abraçar os ídolos, isto os profetas condenaram como pecado de adultério. Idolatria e adultério estão lado a lado. Onde tem um, tem outro. Os profetas de Israel disseram que quando Israel abandonou o seu Deus e correu atrás dos seus ídolos, é como uma mulher que abandona o seu marido e corre atrás dos seus namorados. Por isso, se depreende dessa carta de Pérgamo, que Balaão ensinou Balaque, eu disse Amaleque, né? É Balaque, a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. A única coisa que destrói o povo de Deus é o pecado do próprio povo de Deus. As forças espirituais da maldade, ou como a linguagem bíblica nos sugere, os demônios, os espíritos maus, as maldições, nada podem contra um povo que Deus abençoou. A pergunta que surge daí é: você tem medo de macumba? Não precisa. Você tem medo que alguém faça um trabalho contra você? É dois trabalhos, é fazer e desfazer. Quem faz um trabalho contra um povo que Deus abençoou, está perdendo tempo e semeando vento e vai colher tempestade. O feitiço contra o povo de Deus sempre vai se voltar contra o feiticeiro. Imagina um dia que alguém vem e diz assim: Ed, eu soube que fizeram uma macumba para você. Fala, Deus me abençoou. Quem pode me amaldiçoar? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu vou dizer quem sou eu. Eu sou uma pessoa que um dia Jesus encontrou e derramou sobre mim o seu sangue. Depois que Jesus derramou sobre mim o seu sangue, ele me pegou na palma da sua mão e me segurou. Depois que Jesus fez isso, o pai dele pôs a mão em cima. E depois que eles fizeram isso, o pai de Jesus derramou o Espírito Santo sobre mim. E depois disso,
O pai dele disse assim para mim: meu filho, revista-se de toda a armadura de Deus, porque o bicho vai pegar. E você pode ter certeza do seguinte: o meu filho nunca vai te soltar. Eu nunca vou tirar a mão. Nunca o sangue vai deixar de permear você e a sua vida. E eu jamais vou retirar o Espírito Santo de você. Então você pode ficar tranquilo e andar na escuridão. Você pode ficar tranquilo e atravessar a rua com macumba. Você não precisa ter medo do mundo dos espíritos maus. Porque ninguém pode amaldiçoar alguém lavado no sangue do meu filho, que está na mão do meu filho, coberto pela minha mão e selado com o meu Espírito Santo. Agora, não vacila, porque se você vacilar, o bicho vai pegar. Então ande armado. Põe o escudo da fé, o capacete da salvação, pega a espada do Espírito, cinja os teus lombos com o cinturão da verdade, calce os seus pés com o Evangelho, porque o bicho vai pegar. Agora, se você andar descalço, sem escudo, sem espada, sem cinturão, e começar a flertar com as mulheres de Moabe, tomar vinho na casa dos moabitas e frequentar a idolatria dos moabitas, aí você está pedindo demais, e eu não posso ir lá com você ser cúmplice dessa pouca vergonha que está se tornando a sua vida. Então você vai ficar exposto ao ataque do mal. E eu estou te avisando. A única coisa que pode destruir a sua vida é o seu pecado. Isso aí o Balaão sabia. E foi por isso que ele criou armadilhas para o povo de Israel. Abrir o peito e pedir para apanhar. A segunda coisa que acredito essa carta a Pérgamo sugere para nós é, portanto, que você pode ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, e viver uma falsa vida cristã. Você pode ser uma pessoa lavada no sangue de Jesus, você pode ser uma pessoa que está na palma da mão de Jesus, que o Pai de Jesus segurou a mão de Jesus, que você está dentro da mão de Jesus. Eu estou falando, não é só metaforicamente, eu estou falando o que Jesus falou. Que aquele que crê em mim e ouve as minhas palavras, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e eu tenho na minha mão, e o meu Pai que é maior do que eu também põe a mão. É João capítulo 10, leia na sua casa que você vai ficar tranquilo. Mas você pode ter tudo isso, pode ser cheio do Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, mas você pode se tornar uma pessoa que a Bíblia Sagrada, e especialmente o apóstolo Paulo, chama de carnal. Porque você sabe que na Bíblia nós encontramos estas três condições, né, de pessoas. O Paulo apóstolo, nos capítulos 2 e 3 da sua primeira carta aos Coríntios, fala do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal. Do ser humano natural, do ser humano espiritual e do ser humano carnal. Dizem que o pregador no Nordeste foi ensinar esse texto e disse: o homem espiritual é um pai d'égua. É um pai d'égua. O homem carnal é uma égua. E o homem natural é um filho de uma égua. Porque a Bíblia tem essas três figuras. O espiritual, que conhece a Deus. O natural, que não conhece a Deus. E o carnal, que conhece, mas vive como se não conhecesse.
Por isso, talvez Jesus disse, olha, não tente separar joio do trigo. Porque o carnal, ele parece muito com o natural. E quando você olhar um carnal, você vai dizer assim, esse aí não é cristão verdadeiro não. Mas vai ver, só está vivendo como se não fosse. Só está numa fase da vida. Ou só está num momento em que ainda não tem discernimento das realidades espirituais. Porque flerta demais com o que a Bíblia Sagrada chama de pecado. Então você pode ser um verdadeiro cristão e viver uma falsa vida cristã. Você imagina quando o israelita entra na tenda da Moabita, encontra uma bela mulher moabita e ela lhe oferece vinho e frutas e a cama, e ele vai e prova do vinho, das frutas e do que tem sobre a cama. Um anjo diz assim para Deus, olha lá, não é teu filho, não é do teu povo, aquele ali não é do cara que fez aliança contigo, que o Senhor fez aliança com eles? E Deus diz assim, ele é. Aí esse moabita se apaixona por esse israelita se apaixona por uma mulher moabita e casa-se com a mulher moabita e começa a frequentar o templo dos deuses da mulher moabita. E ela traz os altares dela para dentro de casa. E daqui a pouco ele está invocando Yahvé e ela está invocando os ídolos. E daqui a pouco eles estão numa misturada danada que eles não entendem mais nada. E o anjo diz assim, aquele lá, não é aquele israelita lá que entrou na tendinha? Olha que confusão que está a vida dele, ele não é do povo da aliança, e Deus diz assim, é do povo da aliança. E o que o Senhor tem a dizer é que ele está vivendo como se não fosse. E ele vai sofrer as consequências disso. Porque a única coisa que pode destruir e causar dano à sua vida é o seu pecado. E você pode ser um verdadeiro cristão e viver uma falsa vida cristã. A terceira coisa que me parece esse texto está dizendo para nós, é que a diferença entre... É difícil falar assim em termos de absolutos, né? Porque você está vendo aqui que essa carta vai do cinza, das luzes, das sombras, das trevas, está vendo? É tudo... Mas falando em termos absolutos, entre aspas, a diferença entre andar na luz e andar nas trevas, não é que andar nas trevas é mais gostoso do que andar na luz. Não é que andar nas trevas é mais prazeroso do que andar na luz. Porque a gente tem um pouco essa sensação de que tudo que tem a ver com pecado é gostoso. E o pecado é gostoso mesmo. Senão não seria tentação para nós. Se alguém colocar para mim um prato de terra e falar para eu comer, está bem temperado, pastor, azeite, limão, come aí a terra. Eu vou dizer, eu não vou ser tentado a comer um prato de terra. A tentação, ela sempre apela para os nossos sentidos de prazer. E a gente tem essa falsa noção de que aquilo que é chamado pecado é o que o nosso poeta, o rei, disse. Que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. A gente tem a ideia de que para ser santo e andar na luz, segundo a vontade de Deus, a gente tem que abrir mão do prazer. E que a vida que nós chamamos de uma vida de santidade é uma vida em que a gente tem que se autoflagelar, fazer penitência, a gente tem que mortificar o corpo, a gente tem que abrir mão do prazer. Porque as coisas espirituais é que são legais. Só que a gente fala, bom, quais são as coisas espirituais? Ir no culto, cantar, louvar a Deus, fazer oração, Bíblia, pô, isso é chato demais. Tu não quer comparar essas coisas aí que tu falou com o que eu vivi aqui nas trevas. E a gente tem essa referência maldita. Que a diferença entre andar nas trevas e na luz é que nas trevas é mais gostoso, mas na luz Deus abençoa a gente.
Então a gente abre mão do prazer para ficar com a bênção. Eu não sei que bênção é essa se a gente tem que abrir mão do prazer. O que esse texto está dizendo é o seguinte: vocês são porcos comendo lavagem, mas eu tenho um maná para dar para vocês. Vocês são escravos com saudade da cebola do Egito, mas eu tenho um maná para dar para vocês. Vocês são pessoas que bebem água de lama de poça de chuva, mas eu tenho um rio de águas viventes para dar para vocês. Não é prazer versus não prazer, ou menos prazer versus mais prazer. São tipos diferentes de prazer. Isso faz lembrar quando uma mulher falou para um pastor americano chamado Moody, Dwight Moody. Ela disse assim: pastor, deve ser chato ser pastor, né? Ele disse: por quê? Ah, não pode fumar, não pode dançar, não pode beber. Naquele tempo, né? Não pode fumar, não pode dançar, não pode beber. Aí ele diz: não, a senhora está enganada. Eu posso tudo isso aí. A diferença entre nós dois não é que a senhora pode e eu não posso. A diferença entre nós dois é que a senhora gosta disso e eu não gosto. O que dá prazer para mim é outro tipo de coisa. É mais ou menos, guardadas todas as proporções, de um cara chegar para mim e falar assim: deve ser chato ser pastor, né, Ed? Eu falei: por quê? Pô, você não pode ir numa balada funk, ou funk. Você não pode ir numa balada funk, fumar uma maconha, ver o pessoal encher a cara e fazer trenzinho, e sentar na garrafa. Você não pode nada disso. Eu falo: cara, não é que eu não posso. É que, pô, não rola, entendeu? Eu não curto essas... Meu tipo de prazer é outro. Não é que você tem um prazer e eu estou privado dele. É que você tem um tipo de prazer e eu tenho outro tipo de prazer. E talvez eu pudesse, inclusive, acrescentar. É que há um tipo de prazer que é a armadilha de Balaão, é coisa de sugestão de falso profeta. E um tipo de prazer que é autodestrutivo e destrutivo do que está em volta. É um tipo de prazer que é individual, pessoal, mas vai causando dano e sofrimento em tudo que está em volta, em todas as pessoas que estão em volta, mas eu estou com super prazer. É um tipo de prazer que eu vou acumulando perdas na minha vida, mas um super prazer. Eu estou super feliz fazendo isso aqui. Até que esse tipo de prazer, ele me conduz ao vazio e ao tédio. Até que isso suga as minhas energias todas. E eu percebo que aquilo que antes eu chamava de prazer se tornou para mim uma prisão. Mas eu já não consigo mais sair de lá. Ah, significa que eu vou para o inferno? Significa que Deus me amaldiçoou? Significa... Não estou falando nada disso. Eu estou falando de pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus, que Jesus perdoou seus pecados, que são cheias ou habitadas pelo Espírito Santo, pessoas que estão na mão de Jesus, só que vivem como se não estivessem, porque se entregaram a um caminho de vida que no final é caminho de morte. E ninguém entra num caminho de morte sabendo que o caminho é de morte. Entra-se num caminho de morte com a ilusão de ser um caminho de vida. Ou você seria uma pessoa tão estúpida de chegar numa encruzilhada e ter uma placa dizendo morte e para o outro lado vida, e você fala: eu vou para a morte. Então você não vai. O que você vai tem dois caminhos. Um que você olha e fala: pô, aqui parece que é meio... Esse aqui parece mais legal. Você vai de acordo com a sua conveniência e com o tipo de prazer que você tem.
E por último, eu diria que a última coisa que... voltando, porque eu expliquei o maná, não é? Mas não expliquei a pedrinha branca. A pedrinha branca que Jesus vai dar para essas pessoas, ela é uma pedrinha com um nome, um novo nome, que só a pessoa que recebe a pedrinha sabe, né? Que está escrito aí. Há uma controvérsia sobre que pedrinha e tal pedrinha é essa daí. Mas, naquele tempo, essa pedrinha branca, por exemplo, era usada no tribunal como algo que se dava quando o veredito a respeito da pessoa em julgamento era considerada inocente. Se ela era considerada inocente, ela ganhava uma pedrinha branca com o nome dela, de tal maneira que ela, andando pela rua, sendo acusada novamente do mesmo crime, podia mostrar, não, aqui ó, já fui julgado e eu tenho a pedrinha branca que diz que eu sou inocente. Também essa pedrinha branca era um tipo de um convite VIP para festas e para acessos a lugares para pouquíssimas pessoas. Então você chegava num lugar, num banquete, numa festa, a pessoa na porta ia dizer, cadê a pedrinha branca com seu nome? E aí você dava uma pedrinha branca, mostrava e você podia entrar. Era uma espécie de um convite VIP. O que Jesus está dizendo é que para comer desse maná, você tem que ter a pedrinha branca. É como se um anjo perguntasse para você, você foi aceito por Deus? E você diz, fui, claro. Fui lavado no sangue, estou na mão de Jesus, o Pai segurou em cima, o Espírito Santo foi derramado sobre mim. Eu tenho livre acesso aí a esse banquete, a esse maná. E o anjo vai dizer, então pode entrar. Mas ele vai querer a pedrinha branca para ver. Agora o interessante é que nessa pedrinha tem um nome que só o dono da pedra sabe. O que me parece ser uma expressão de absoluta intimidade entre o dono da pedrinha e aquele para quem o dono da pedrinha dá a pedrinha. É como se Jesus falasse, Ed, eu tenho uma coisa para te dar e que é só sua. E quando você usar essa pedrinha, você vai ter acesso a algumas coisas que são só para você. E que se você disser para as outras pessoas que você tem acesso a isso, elas não vão entender. Porque é uma coisa só entre nós dois. O que parece fazer muito sentido à nossa dinâmica de espiritualidade. Na nossa dinâmica de espiritualidade, cada um de nós tem a sua porção de Deus. Porque somos diferentes e Deus dá a cada um de nós a porção que nos cabe, Ele que nos conhece tão perfeitamente. Mas por último, eu sugiro que, primeiro, a única coisa que pode causar dano à sua vida é o seu pecado. Segundo, qual foi o segundo? Você pode ser um verdadeiro cristão e viver uma falsa vida cristã. Terceiro, a diferença entre a falsa vida cristã e a verdadeira vida cristã não é uma questão de mais ou menos prazer. É uma questão de tipos de prazer. E por último, o critério entre verdadeiro cristão, verdadeira vida cristã, tipos de prazeres, o que é pecado e o que não é pecado, não é você, é a espada. E isso parece ser um choque radical na nossa cultura contemporânea. A submissão da consciência a uma autoridade exterior. A cultura contemporânea, com todos os ganhos da modernidade, a cultura contemporânea, com todos os esclarecimentos da ciência, das escolas de saúde mental e psíquica, do desenvolvimento social, cultural, ideológico. Tudo isso é bom demais. O mundo é muito melhor depois de Albert Einstein. O mundo é muito melhor depois de Freud.
O mundo é muito melhor depois de Karl Marx. Só que Freud, Karl Marx e Albert Einstein não nos fornecem instrumental suficiente para separar luz de trevas, para separar mentira de verdade, para separar caminho de vida de caminho de morte. A sociedade contemporânea diz para nós que só existe uma voz que deve ser ouvida, a voz da nossa consciência. O Evangelho diz que só existe uma voz que deve ser ouvida, a voz do Espírito, quando Ele fala com a igreja. Se você não é uma pessoa que desconfia de você mesmo, você está andando na zona cinzenta, na sombra, e corre sérios riscos de chegar na escuridão. O profeta disse, não é, que enganoso é o coração do homem? O profeta disse, não foi, que maldito o homem que confia no homem? Não é eu confiar no meu sócio. Maldito o homem que confia no seu sócio que também é homem. Não, não é isso. Na verdade, é bom que você leia maldito o homem que confia no homem, maldito é você, Ed, se você confiar muito no Ed. Não confie no Ed. Não confie nos julgamentos do Ed. Não confie na sabedoria do Ed. Não confie nos pensamentos do Ed, nas teorias do Ed. Não confie na força de vontade do Ed, na disciplina do Ed. Ed, não confie. Porque vai chegar um momento da sua vida em que você vai fazer opção pela sua conveniência. Vai chegar um momento da sua vida que você vai escolher sofrer menos. Vai chegar um momento em que o trono de Satanás vai bater forte em você. E esse trono de Satanás que está aqui, primeiro começou com um templo a Zeus, o principal deus do panteão grego. Mas o imperador romano transformou esse templo a Zeus numa cultura e depois construiu um templo para ele mesmo, imperador. E aquilo que é um ataque espiritual da maldade, é um ataque de perseguição política romana. Então vai chegar uma hora em que você vai ser chamado a abrir mão da sua identidade como cristão e dizer, eu sirvo a Jesus. E nessa hora, se você confiar muito em você e não confiar numa autoridade superior, externa à sua própria consciência, nessa hora você vai negociar e provavelmente você vai para a escuridão. Arrependa-se, porque senão eu vou chegar aí com a minha espada e o rodo vai passar. É isso que Jesus está falando, é a espada. É a palavra de Deus que diz para nós o caminho que a gente deve seguir. É muito difícil para a nossa sociedade hoje. E eu tenho sido perguntado várias vezes a respeito de temas éticos, morais, comportamentais, em que a minha resposta para essas pessoas é assim: olha, eu entendo o seu dilema, o seu sofrimento e me solidarizo com a sua dor, mas eu tenho um problema sério. Eu não sou guiado por bom senso. Eu sou guiado pela Bíblia Sagrada. E quem me ouve há bastante tempo sabe o quanto de quando em vez a Bíblia Sagrada parece para mim uma camisa de força e que eu tento e eu me debato dentro dessa Bíblia tentando encontrar caminhos que me permitam especialmente pastorear de uma maneira mais solidária ao sofrimento que o pecado traz. Mas não dá para dizer que não é pecado aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. Porque pecado é caminho de morte. E na tentativa de ajudar quem está enredado no pecado e andando no caminho da morte, eu vou acabar negociando a palavra de Deus e empurrar essas pessoas mais rápido para a morte. Eu não posso fazer isso.
Não estou dizendo que a minha interpretação da Bíblia é a correta. A única coisa que eu estou dizendo é que, se eu não consigo enxergar na Bíblia, eu não dou o passo. Segundo, eu estou dizendo que se eu não consigo enxergar na Bíblia e eu dou o passo, eu sei que é por minha conta e risco, porque eu não faço Deus de cúmplice do meu pecado. É como se eu dissesse: Senhor, eu sei que agora eu vou fazer uma coisa que não é da fé, mas eu vou. E Deus fala assim: você sabe que você está indo, né? Eu digo: sei sim, senhor. E põe o pé na jaca. Mas Deus não tem nada a ver com isso. E eu sei que a única coisa que pode destruir a minha vida é dar esse passo. Um passo que eu sei que está fora do que eu consigo discernir da palavra de Deus. Isso explica a pedrinha branca com o nome que é só seu. Isso explica. Porque cada um de nós aqui tem uma largura da estrada que pode andar. Tem coisas que na sua vida não são pecado, na minha são. Tem coisas que na minha não são, na sua é. Por exemplo, pode ser que para mim não seja pecado tomar uma taça de vinho ou abrir um vinho com a minha esposa na minha casa. Para você é. Você é alcoólatra. Por isso é que essa pedrinha branca é uma pedrinha que Deus diz assim para mim: Ed, esse aqui é o nosso acordo de intimidade. Com essa pedrinha você acessa o maná. Mas o que você é, para você é maná, para outro pode não ser. Da mesma forma que aquilo que para mim é pecado, para outro pode não ser. A grande questão é que todos nós temos que nos colocar de joelhos, com uma consciência íntegra diante de Deus e pedir ao Espírito de Deus que nos guie em toda a verdade. Quem nos guia em toda a verdade não é a Bíblia Sagrada. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Quem nos guia a toda a verdade não é o bispo, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o líder de pequeno grupo, não é a IBAB. Quem guia toda a verdade é o Espírito Santo. E nós queremos, por um lado, dizer: eu vou seguir a minha consciência. Quem guia toda a verdade não é a sua consciência, é o Espírito Santo. E outros querem dizer: o pastor vai me dizer qual é a verdade. A IBAB vai me dizer. A apostila vai me dizer. A leitura diária da Bíblia vai me dizer. Não, não. Quem vai te dizer é o Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, evidentemente, a palavra de Deus é um instrumento privilegiado para nós ouvirmos o Espírito Santo falar para nós. Por isso eu tenho esse hábito na minha vida. Está na Bíblia, de acordo com a minha consciência, submissa ao Espírito Santo, eu vou. Não está, eu digo, não vou. Pode ser que daqui a 10 anos eu mude de ideia, porque a minha consciência foi ampliada, eu consegui ouvir melhor o Espírito Santo. Mas eu tenho esse hábito na minha vida. O que eu consigo entender da Bíblia para mim é a verdade segundo a qual eu devo viver. Queria terminar lendo para você o que o Espírito diz à igreja em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falando: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, ora, ele acabou de dizer que não alcançou, agora diz que alcançou. No versículo 12 de Filipenses 3, ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas no 15 ele diz, todos nós que já alcançamos, devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje eu tenho entendimento X, amanhã eu vou ter o entendimento 2x, depois de amanhã 3x. E não interessa para mim se você já entendeu 5x. Eu não ando de acordo com a sua consciência. Eu ando de acordo com a minha consciência diante de Deus. Eu só estou no 2x. Você já está no 7? Deus te abençoe. Eu acho até que você está em caminho de morte, porque eu estou no 2x. E eu não vou andar no seu 7. Porque o que não é da fé é pecado. Agora, se eu já estou no 3x e você ainda está no 1x, não tente me arrastar para o seu 1x. Porque cada um deve andar segundo o limite que já alcançou. O que se espera de nós é que todos nós sejamos íntegros diante de Deus. Tenhamos a Bíblia aberta, de joelhos, dizendo, Espírito Santo, guia-me a toda a verdade. Por isso é que o Paulo diz, se alguém entende alguma coisa de modo diferente, também isso Deus esclarecerá. Ajoelha, meu irmão. Pega a Bíblia e peça ao Espírito Santo para guiar você. Ouça as vozes das pessoas confiáveis. Não ouça Balaão. E ande na medida que Deus já revelou para você. Esse é o caminho da vida. É dessa maneira que a gente vai distinguindo luz de trevas, saindo das trevas e das sombras para andar na luz. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar uma oração e pedir ao Espírito Santo de Deus que acenda fogo em nós. Essa é uma oração perigosa, é bom você pensar bem antes de fazer. Vamos ficar em pé? Porque quando você diz assim, Espírito Santo, Deus acende o fogo em mim, o fogo na Bíblia é o fogo do Espírito, né? Mas ele é purificador, hein? O fogo queima palha, queima tronco, toco. E se você falar, Espírito Santo, acende o fogo em mim, ele vai falar na sua consciência. E ele vai te mostrar o que é escuridão e sombra e o que é luz. O que é água de poça e o que é rio de água viva. E aí você vai ficar diante da responsabilidade de fazer as suas escolhas e tomar a sua decisão. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de fazer essa oração a Deus. Esse é o caminho da vida. Que Deus te abençoe. Amém.